Primeiro de tudo, eu queria deixar claro que não é ético e não é possível também fazer nenhuma conclusão sobre o comportamento dos participantes aqui no BBB. A gente só consegue estabelecer um diagnóstico em nutrição quando existe uma avaliação nutricional, quando existe um contexto. Então, assim, olhar comportamentos pontuais como esse é como se a gente olhasse uma foto, tá bom? Nessa foto a gente não necessariamente está representando a realidade, a pessoa que a gente é todos os dias, beleza? Então isso é bastante importante. E obviamente que mesmo se isso fosse possível é sigilo profissional. Então assim, esse vídeo é meramente educativo, mas chega de enrolação e vamos para o que interessa. Recentemente no programa Big Brother Brasil, muito foi se falado sobre transtornos e distúrbios alimentares. Com isso, vários sites começaram a referir o comportamento de alguns participantes, como a Bárbara, como o Arthur, como disfuncionais. Então a Bárbara, no caso, porque ela estava se alimentando somente de alguns alimentos bem específicos, bem pontuais, como o limão, como o ovo, parece, além de malhar bastante. E essa atitude gerou até preocupação em alguns participantes e gerou até uma briguinha, assim, vamos dizer, uma discussão entre eles, porque ela não queria que eles se preocupassem com a alimentação dela. E quando chegava nas festas, ela não media os esforços para consumir os doces, tomar algumas bebidas e ir dormir, tá bom? Mas a gente via que ela consumia bastante doces na festa, até de forma um pouco descontrolada, comendo sem atenção, de pé mesmo, né? E logo em seguida ela fazia esses comportamentos de comer pouquinho, malhar bastante, e isso ela passou a fazer por algumas vezes. E de outro lado, a gente também tem o Arthur, que é marido de uma pessoa, né, que já deu bastante problema para o Conselho Federal de Nutrição, já gerou algumas notas aí do conselho para essa pessoa. Não tenho nada contra essa pessoa, a gente até concorda em muitas coisas, só que em alguns pontos da nutrição eu não tenho como concordar. Pelo contrário, eu tenho que me posicionar como profissional porque realmente é antiético e gera muita polêmica. Então, jejum de tantos dias, as frutas que causam cirrose, placenta em cápsulas. É uma pessoa que ela não tem essa formação, infelizmente, e que mesmo assim ela se posiciona, faz prescrições, vende produtos relacionados com prescrições dietoterápicas e isso não é legal, tá bom? Pela própria lei federal que a gente tem lá desde 1991. E aí algumas pessoas começaram a atribuir o comportamento do Arthur como uma dieta que é menos restritiva. Nisso ela fez até alguns stories, né, falando, talvez brincando ou não, dizendo que você está consumindo batata, você está consumindo pão, essas coisas. E bom, gente, não é meu papel e eu nem curto ficar falando das pessoas, na verdade, diretamente, ou me referindo diretamente a elas. Eu não gosto de fazer isso no meu canal, vocês sabem disso. E eu não tenho nada contra ninguém também. Mas uma coisa a gente vai falar aqui. Distúrbios alimentares. Afinal, desde muito tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma pesquisa chamada Experimento de Minnesota, já se observou um comportamento muito comum que diz respeito a restrições alimentares. O que acontece é que as pessoas elas começam a criar uma dicotomia. Essa dicotomia alimentar ela vem de você acreditar ou não de um comportamento de uma seleção binária dos alimentos, como os que fazem bem, os que fazem mal, os santos, os demônios, sim ou não, consumo ou não consumo. Essa dicotomia, ela te caminha para uma restrição, porque você vai começar a restringir os alimentos que você considera como piores para a sua saúde, ou como horríveis para a sua saúde, assim como a gente observou no reality. E isso te faz um quadro de compulsão. A restrição ligada com a compulsão é algo que a gente tem muito na literatura, eu coloco alguns estudos para vocês aqui, que já relacionam bastante isso. Restringir alguns alimentos faz com que se predisponha a quadros de compulsão, ou seja, em que a pessoa vai consumir esses alimentos, só que sem controle, consumindo muito mais do que ela consumiria habitualmente. Se for feito com alguns condicionamentos, com alguns comportamentos atribuídos, vai se tornar um distúrbio. E isso é perigoso porque é o seguinte, porque a própria compulsão, tá, ela pode gerar para você uma consequência que é a culpa. É você sentir muita culpa por ter transgredido uma dieta, por ter consumido aquilo que você realmente acredita que faria mal para você. Ou a sensação de estar intoxicado, ou a sensação de você ter engordado já logo no momento que você consumiu, comportamentos que são punitivos, que te trazem muito sofrimento psicológico. Para você se livrar dessa culpa, muitas pessoas elas começam a lançar a mão de comportamentos compensatórios ou purgativos. Então o que acontece? A bulimia nervosa, por exemplo, ela não é só indução de vômito, de laxante, pessoal. Você fazer exercício a mais no dia seguinte, isso é um comportamento purgativo, tá? Isso é um comportamento compulsatório que, de certa forma, é um reforço negativo na tentativa de você remover essa sensação ruim de culpa que você tem depois que comeu muito. E isso, quando existe de forma recorrente, perfaz um distúrbio alimentar. Da mesma forma que o transtorno de compulsão alimentar.
antigamente chamado de transtorno de compulsão alimentar periódico, ou TCAP, o TCA, ele é um transtorno muito recorrente e quer saber o critério diagnóstico dele? São simplesmente episódios recorrentes de compulsão alimentar, você perdeu o controle da sua alimentação por um determinado período de tempo e consumir uma quantidade de alimentos relativamente maior do que você habitualmente consumiria. E, gente, essa sensação de falta do controle, esses episódios de compulsão são suficientes para o diagnóstico desse transtorno, se isso acontecer pelo menos uma vez por semana por 3 meses. Aí a gente tem outros comportamentos também associados, como comer sozinho, sentindo-se com vergonha de comer, ou sentindo-se meio desgostoso consigo mesmo, deprimido, culpado em seguida depois de comer. Não necessariamente o transtorno de compulsão alimentar, ele precisa ter comportamentos purgativos, tá bom? Ele pode ou pode não ter. Mas, de certa forma, a gente observa algo muito comum, que é a hiperfagia, que é esse consumo exacerbado de alimentos. E aí a gente tem um outro transtorno também, que recentemente ele vai ser adicionado no DSM-5, ele já tem critério diagnóstico estabelecido na literatura científica, que é a ortorexia nervosa, que é um outro transtorno alimentar, que é também chamado de transtorno do comer saudável, porque a pessoa se preocupa de maneira excessiva e patológica, e não fundada geralmente, não embasada, na sua alimentação, sentindo-se intoxicada quando consome algum tipo de alimento ou na sensação de querer se desintoxicar. É uma dieta extremamente restritiva, a pessoa sente que está contaminada quando consome aquele tipo de alimento. E, gente, isso é um transtorno emergente, isso se trata com antidepressivo, com psicoterapia. Eu já me aprofundei, acabei fazendo pesquisa já em ortorexia nervosa, eu sei que ele é um transtorno ainda mais complicado do que o próprio TOC, do que o próprio transtorno obsessivo compulsivo. Isso porque o paciente com TOC ele tem algo chamado egodistonia, ou seja, quando ele faz algum comportamento que é inapropriado, ele reconhece que o comportamento dele está inadequado, está exagerado, que ele precisa se tratar de certa forma. Já na ortorexia existe a egosintonia. O paciente egosintônico ele não reconhece necessariamente que ele precisa de mudança. Pelo contrário, ele acredita que aquele comportamento não é inadequado, não é exagerado e às vezes até mesmo reforçado por uma comunidade que também faz a mesma coisa com o que ele faz. Vide modelo transteórico. Se a gente pega um indivíduo em estágio de pré-contemplação, eles não contemplam a ideia de que eles realmente precisam mudar. E para essas pessoas, somente conscientização. A gente não consegue fazer nada quase. Somente quando a pessoa fizer esse reconhecimento e querer se ajudar é que realmente ela vai ter sucesso na mudança de comportamento. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena você desenvolver tudo isso? Vale a pena realmente você condenar os carboidratos? Você realmente abominar eles? E isso, na verdade, me deixa incomodado, pessoal. Então, assim, você é figura pública, tá? Que diz que emagrece as pessoas, eu tenho um recado para você. O que você faz é realmente bastante antiético. E o seu egocentrismo, na verdade, só mostra a sua real intenção de autopromoção, de displicência com a saúde das pessoas, porque, na verdade, o emagrecimento em si, o principal responsável não é você, mas é o paciente que você acolhe. Ele sim tomou as decisões, ele sim foi responsável pelo seu próprio sucesso. A gente profissional da saúde, sabe o que a gente tem de mérito no sucesso do nosso paciente? Isso aqui, a gente só guia os caminhos. Mas é o paciente que tem o sucesso, é ele que conseguiu abrir mão de algumas coisas da vida dele para conseguir atingir seus objetivos. E isso depende inteiramente dele e não de você. A gente não tem esse poder todo para mudar ou deixar de mudar uma pessoa. E digo para você uma outra coisa, se você acha realmente que batata engorda, que arroz engorda, eu te convido a conhecer a dieta do fisiculturista, tá? Conheça um pouco do fisiculturismo, você vai ver caras que comem meio quilo de arroz, meio quilo de batata a cada refeição 6 vezes por dia e que tem 6% de gordura corporal. Depois você me fala então se realmente batata ou arroz engorda, se essa carpofobia é autojustificável, porque não é, pessoal. E muitos atletas se mantêm assim, com o nível de saúde muito bem, obrigado, e sem precisar fazer tantas restrições alimentares dessa forma. E se você tem essa sensação de culpa, essa sensação de sofrimento psicológico a respeito da sua alimentação, procure um bom nutricionista também, um nutricionista sério, que trabalha principalmente com nutrição comportamental. Eu tenho certeza que você vai superar essa dificuldade e junto com isso, talvez você precise de um psiquiatra, de um psicólogo, porque psicoterapia e alguns fármacos podem ajudar e melhoram muito sim os comportamentos disfuncionais. Então, gente, espero ter ajudado vocês. Obrigado a cada um que tenha assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui que a gente lê com muito carinho. Um grande abraço a todos e até a próxima.